Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinais dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, vejo Deus no furor de ciclones bravios, sinto Deus no cantar matinais dos pardais, vejo Deus no lamento de pobres mortais. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Hoje teremos uma palestra muito empolgante, interessante, né, para a nossa reflexão. E enquanto fazemos a abertura, aqueles que desejarem podem, né, já deixar aí pronto um vasilhame, né, um copo com água, uma garrafa, para que aproveitemos, né, essa oportunidade junto da nossa equipe espiritual, né, eles possam aí fluidificar, né, colocando os remedinhos necessários aí nessa água e façamos assim, né, a nossa sintonia com o tema de hoje. Antes também agradecemos aí, né, não podemos esquecer essa bela harmonização que tivemos, né, com o nosso querido irmão Geraldo Cerqueira. Foi, né, uma dádiva, né, dessas notas em nosso lar, que também possam trazer muita harmonia a cada um de nós. O tema de hoje, né, vai ser trazido pelo nosso irmão Marcos Bastos e tem muito a ver, né, com este período que passamos e está relacionado, então, né, o tema é o fruto bendito da mulher no Evangelho de Deus. Esperamos que esse tema, né, seja de proveito para todos e assim vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos passar a palavra ao palestrante. Então, que todos possam se colocarem numa posição mais tranquila. E assim, sentindo, né, com esse silêncio, a presença do querido Mestre Jesus, dos seus emissários. E vamos, como eterno pedintes, né,
que Ele possa trazer até nós toda a força que necessitamos para seguir o seu exemplo, a sua conduta. Possamos, ao dizer que estamos com Cristo, que tenhamos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, o seu modelo. Possamos, mesmo na dificuldade, sempre lembrar e nos perguntar como Jesus agiria neste momento. E com o apoio dos nossos espíritos protetores, nossos espíritos afins, receberemos naquele momento a inspiração necessária para que possamos buscar, no fundo do nosso espírito, da nossa consciência, a melhor atitude. Aquela atitude voltada ao bem, ao amor, à caridade. E o tema de hoje, por meio do nosso palestrante, possa ser de grande valia ao nosso espírito. O palestrante possa ser intuído no sentido de trazer a cada um aquela palavra que dá de encontro à sua necessidade, no seu desafio, à sua prova. Nos ampara hoje, sempre, Senhor, e que estamos no ativo. Que assim seja. Eu espero que todos estejam felizes por esse momento, para que possamos iniciar a nossa palestra. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Marcos Bastos. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual do nosso querido Centro Espírita André Luiz, aqui no Guará, nosso CEAL, que fica muito feliz em recebê-los, e eu, particularmente, fico extremamente satisfeito em poder estar presente aí na sua casa, e espero que ao longo dessa noite agradável, de esperança, de evangelho, vocês também me permitam adentrar nos vossos corações. Estamos entrando também no mês de março, mês em que comemoramos o mês das mulheres. No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é o reconhecimento global de todos os feitos, fatos históricos, a luta por igualdade, por equiparação salarial, por direito a voto, reconhecendo as grandes mártires que foram assassinadas, mortas, inclusive, em alguns dessas tragédias ocorridas há algum tempo atrás, que se mostraram verdadeiras mártires desse amor universal. E como a gente não citar, então, nesse mês, o fruto bendito da mulher no Evangelho de Deus, que será a nossa abordagem, o nosso papo da noite de hoje. No livro Mecanismos da Mediunidade, o mentor espiritual dessa casa, André Luiz, nos dá o conceito de que somos co-criadores em plano menor. Ou seja, nós damos continuidade à criação divina. Então, por às vezes inspirar o amor, nós estamos dando sequência ao amor criado originalmente na centelha divina. E que ponte especial, sublime, divina, que é a mulher como co-criadora da vida, que nos permite a bênção do recomeço, essa dádiva da renovação, à luz da lei de reencarnação. A reencarnação está inserida na lei de amor de Deus. Inclusive, nós temos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem à lei de amor, escrita por Sansão e também por Lázaro. E nesse caso, Lázaro nos traz uma belíssima frase, nos dizendo que o Espiritismo vem pronunciar uma outra palavra no alfabeto divino. Essa palavra seria a reencarnação,
que surge triunfando sobre a morte e que ergue a lápide dos túmulos vazios. Meus irmãos, imaginem como a misericórdia divina poderia ser experimentada no mundo se não fossem a bênção do recomeço, da reencarnação. E quem Deus escolheu com seu olhar divino, com seu dedo de misericórdia, para que fosse essa ponte de ligação do passado com o presente para o futuro. Ele escolheu a mulher. Ele escolheu o ventre materno para dar continuidade no crescimento e no progresso de toda a humanidade. Nosso querido Francisco Cândido Xavier tinha grandes pérolas de luz, frases luminosas, e numa dessas frases ele nos diz que a oração de uma mãe é tão poderosa que arrebenta as portas dos céus. Pois bem, meus irmãos, realmente nós conseguimos identificar no amor da mulher, no amor da mãe, uma profundidade de essência que eu reconheço a vocês, não consigo enxergar plenamente isso nos homens. A mulher, ela se mostra como um pilar muito mais devotado, muito mais dedicado ao bem-estar coletivo da humanidade. Quantas vezes nós vimos a mulher se privar de seus direitos para exercer com qualidade, com afinco, com dedicação e amor acima de tudo, o seu dever. Dever de mãe, dever de amiga, dever de irmã. Então, que luz poder falar da mulher nessa noite de hoje. Nós percebemos que essa doação pode não ser somente proveniente da gravidez. Ao longo de toda a humanidade, vamos reconhecer homens e mulheres que não tiveram filhos, mas que exerceram um papel fundamental na doação, na caridade, na compaixão, na dedicação. Mas, com certeza, a gravidez traz a uma mulher uma nova visão de mundo. Quantas de vocês, minhas irmãs, dizem, ao reconhecer, ao descobrirem que estão grávidas, que o mundo ganhou um novo significado? Ainda essa criatura, essa criança nem veio aos vossos braços e vocês já nos amam com profundo entendimento, com profunda doação, com profunda misericórdia, com amor sublime, quase que infinito, dando sequência realmente a essa criação divina. Podemos citar alguns exemplos, inclusive dentro da doutrina espírita. Podemos citar Alta de Souza, que inclusive neste mês, dia 3, se não me engano, a campanha Alta de Souza completará 69 anos. Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que surgiu também como a campanha do quilo. Então, Alta de Souza, que não foi mãe, não teve em seu ventre um filho, mas doou nos seus pouquíssimos anos de encarnação ternura, doação, amor, fé e esperança. Falar de Alta de Souza e falar de mãe também tem um fato peculiar. Ouvindo algumas histórias sobre a doutrina espírita, sobre o amor, Divaldo Pereira Franco, o nosso Paulo de Tarso do agora, começou em Salvador a adotar seus filhos. Hoje tem inúmeros filhos, netos, bisnetos. Divaldo, na sua obra de caridade, na Mansão do Caminho, abrindo portas, a uma nova vida a essas pessoas tão necessitadas. E certa feita, Divaldo foi a um cartório de Salvador, imagino eu, e lá o talhão pergunta que ele não poderia adotar aquelas crianças se ele não tivesse o nome de uma mãe. E Divaldo, portador da sua grande mediunidade, consegue visualizar Alta de Souza que aparece para ele e diz em seu ouvido: Divaldo, diga a ele que a mãe serei eu. E Divaldo
coloca como o nome da mãe Alta de Souza. Então, vê como o amor transcendendo, trazendo paz a esse mundo e trazendo sublimidade até as convenções humanas. Porque muitas vezes as leis civis não estão de acordo com a lei e a moral sublime, a moral divina, e o amor consegue superar todos esses nossos pecados. Nos diz Simão Pedro, que ele cobre toda a multidão de pecados e consegue, de certa forma, imprimir, até mesmo numa convenção humana retrógrada, ultrapassada, como leis extremamente absurdas, conseguem, quando tem uma boa vontade, temperar com a essência do amor esses tanto que necessitam. Falar do ventre materno, essa ponte que liga o Criador e a criatura, que traz a bênção do recomeço, a lei sublime da reencarnação. E qual foi o ventre mais especial de toda a humanidade? Meus irmãos, não tem como não dizer que foi o ventre de Maria de Nazaré. Nossa Mãe Santíssima vem ao mundo com uma missão sublime, uma missão extremamente pura de trazer ao mundo o retorno e o regresso do Cristo de Deus. Jesus, que já havia alcançado sua perfeição moral, já se portava como uma estrela de primeira grandeza, aquela que até mesmo ofuscava ao sol, nos conta assim Emmanuel em Paulo e Estevão. Ele recebeu essa missão sublime e precisou reencarnar para mostrar a nós, irmãos menores, ainda tolos, ainda ignorantes, a necessidade do amor. Mas Jesus, que não vinha burlar nenhuma das leis sublimes, pois a gente também compreende que qualquer privilégio ou qualquer injustiça tornaria Deus não Deus. Ele veio pelas pontes necessárias e precisou reencarnar pelo um ventre materno de amor e de bondade, que não só hoje recebe Maria Santíssima o título de Mãe da Humanidade, e ela foi a co-criadora do ser mais perfeito que habitou a Terra. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a espiritualidade sucinta, mas extremamente profunda, nos diz: vede Jesus. E foi Maria Santíssima, meus irmãos, que aceitou essa missão sublime de ser a ponte dos céus para aqui a terra. São palavras do nosso querido apóstolo João Evangelista, que estão descritas na grande obra de Humberto de Campos, Boa Nova. E ele nos diz assim: a humanidade, falando sobre Maria Santíssima, a humanidade lhe será eternamente grata, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar na atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Olha que beleza que Humberto de Campos nos traz, um diálogo entre João Evangelista, que representava a humanidade, e Maria Santíssima, que ali, após a crucificação, representava a mãe da humanidade, dizendo que ela fora o emissário de Deus com uma grandeza espiritual profunda para balsamizar as dores de nós, criaturas ainda imperfeitas e ainda em construção. Trago para vocês outra passagem marcante de Maria Santíssima que está no Evangelho de João, esse mesmo João que nos representa como o restante da humanidade, e também está no livro Boa Nova, no capítulo 30, intitulado Maria. Jesus estava na cruz, aquele madeiro infamante, e João Evangelista foi o único dos apóstolos que se aproxima de Maria Santíssima. Enquanto muitos haviam fugido,
João Batista vai até essa mãe que estava sofrendo e recebe um afago e um amparo em seus ombros. E aí Jesus olha para os dois e lança duas frases que são emblemáticas para o ensino de toda a humanidade, dizendo assim: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso tem um significado profundo, meus irmãos, porque Jesus estava ali crucificado. Nem tinha ainda alçado aos céus e não estava presente na terra, naquele submundo ainda ignorante de crueldade, de maldade. Jesus, como emissário de Deus, como nos diz Emmanuel, estava entre o céu e entre a terra. E ali, do alto do seu flagelo, do alto de sua dor, ele olha compassivamente, repleto de bondade e de misericórdia, a toda a humanidade, representada por Maria, por João, por Madalena e tantos outros que estavam ali. E deixa esse significado ao dizer que mãe, está aí teu filho, filho, está aí a tua mãe, que Jesus continuaria a olhar pela humanidade e que nós tínhamos um papel fundamental de aprender a sermos fraternais. Então ele utiliza Maria Santíssima como essa que trouxe Jesus ao mundo, a mãe da humanidade, e utiliza João Batista como nós, criaturas. Então nos deixa profundo significado. Jesus, até na hora de sua morte, nos dizendo e nos trazendo o perfeito ensinamento sobre as questões do espírito e as questões da alma. Então Maria Santíssima nos trouxe diversos ensinamentos. Ela nos trouxe o papel da mãe que suportou humildemente o flagelo, o assassinato, a perda do seu filho tão amado, e hoje ela serve como exemplo às mães do mundo, serve como exemplo a todos nós que confiamos na nossa Mãe Santíssima, que é do auxílio aos sofredores. Então, que significado profundo tem Maria Santíssima? De que entendeu humildemente que a vontade de Deus era maior do que a sua vontade. E aceitou, claro, que com sofrimento, com saudade, com muita ternura. Isso Humberto de Campos também nos conta, que ela passava os dias sozinha, relembrando dos afagos que fazia em seu filho quando passava as mãos em seus cabelos, mas ela compreendeu a vontade do Pai e nos serve talvez como o maior exemplo de resignação para uma mãe, é Maria de Nazaré. Então, ela repetia aos sofredores a frase que enviou a Chico Xavier pelas mãos de Emmanuel, que dizia assim: isso também vai passar. Então, que ensinamento Maria Santíssima nos trouxe? Nós precisamos nos afastar, meus irmãos, da superficialidade do mundo, das paixões tão sensuais que esse mundo nos traz, essas seduções que muitas vezes nós caímos. O bom vai passar, porque esse bom aqui ainda é muito pequeno pelo bom lá do alto, e o mal também vai passar. E os mecanismos para isso nós vamos encontrar na resignação, nós vamos encontrar na fé, na força, na resiliência, e esse é o grande legado de Maria Santíssima a toda a humanidade. Seguindo um pouco mais para frente, trago a vocês um grande exemplo, um outro grande exemplo da mulher no Evangelho de Deus. Vamos falar de Maria de Madalena. E aí, meus irmãos, vou citar Emmanuel mais uma vez, que na coleção Fonte Viva, mais precisamente na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 92, Emmanuel nos traz a lição Madalena. E ali Emmanuel nos diz assim: dentre os vultos do Evangelho, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir a Jesus, como a obsidiada de Magdala.
Vejam só, meus irmãos, ninguém, olha Emmanuel nos dizendo, que ninguém, como esses vultos do Evangelho, discípulos, apóstolos, aqueles que ouviram ali a palavra de Jesus, se esforçou tanto para vencer a si mesmo. E olha o exemplo que Maria de Madalena nos deixa. Meus irmãos, se hoje nos enxergamos agressivos, brutos, egoístas, orgulhosos, façamos esse esforço para superar a nós mesmos. Ele ainda cita que nem mesmo Saulo de Tarso, na sua conversão em Paulo de Tarso, teve que se violentar ainda mais do que Maria de Madalena. Porque Maria de Madalena, como ele chama de obsidiada de Magdala, estava deslumbrada com os efeitos do mundo, com as paixões sensuais, com a luxúria, com o vício, com essas facilidades que tantas vezes vêm até as nossas mãos. E ele nos diz que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, era fascinado pelas leis e não pelos vícios. Ou seja, Paulo tinha uma noção já presente nele de como ele devia ser seguidor das leis divinas. Só que ele interpretava essa lei divina de uma forma ainda errada. Por isso foi perseguidor dos cristãos. Houve o assassinato de Estevão, também que está na obra de Emmanuel. Aliás, talvez o mais belo romance de Emmanuel seja essa obra fantástica que revoluciona vidas e almas. Só que foi mais fácil Saulo se adequar. Ele teve que migrar esse entendimento das suas leis de forma talvez radical, de forma brutal, para botar na essência do amor e da ternura. Já Maria de Magdala teve que fazer uma reviravolta ainda mais profunda em sua vida, vencendo a obsessão, vencendo as paixões e vencendo os espíritos. Vou citar novamente Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que também tem um capítulo somente para Maria de Madalena, está no capítulo 20. Falava que Madalena, ela começou a sentir esse chamado de Deus. Tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo também, ao adentrar num culto espírita, numa casa, até mesmo em outras religiões, conseguiram sentir esse chamado belo de Deus, de Jesus, para a compreensão de um novo ser, de um novo estado de alma. E Humberto de Campos nos dizia que devagarzinho Maria Madalena buscava ouvir e conhecer as mensagens de Jesus e que o procurava por todo canto. Depois que ela ouviu a mensagem, aquilo fez significado em seu coração. E certa feita ela vai até a casa de Simão Pedro, onde encontra o Mestre. E lá ela se abre a Jesus, dizendo ser filha do pecado e que todos a condenavam. Chorou perante o Cristo Jesus e perguntou se poderia ser uma de suas ovelhas, mas que tinha medo de que Deus a aceitasse por seus defeitos. Olha aí, mais grande significado que essa mulher nos deixa. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos medo da aceitação de Deus, da aceitação de Jesus. E aí é um pouco da nossa tolice, da nossa ignorância, imaginar que Ele não nos perdoará, de que eles não serão misericordiosos conosco ou benevolentes. Eles sempre serão. Claro que depende muito do nosso crescimento, está nas nossas mãos crescer pelo nosso mérito, pelos nossos merecimentos. Mas com certeza nós temos uma mão infinitamente estendida para que haja sempre soerguimento, para que haja renovação, para que haja um bom recomeço. Então, meus irmãos, Jesus diz a Madalena que com certeza ela faria parte desse rebanho se ela se dedicasse. Ela falava que tinha sede de amor ao Mestre, e o Mestre respondeu numa frase: só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração. Só o amor pelo sacrifício
pode saciar a sede que queima no coração. Ou seja, Maria Madalena entendeu aquilo como uma grande missão que Jesus lhe dava. Ela reconhece que não poderia ser mãe organicamente, olha o que nós falamos lá no começo da nossa reunião, mas que ela, a partir daquele dia, se dedicaria extremamente a todos que necessitavam. Mulheres que ela conhecia do meretrício, mães abandonadas, órfãos, leprosos. E assim Maria de Madalena se tornou uma grande mãe, embora não podendo conceber de seu ventre, abraçou milhares de pessoas e transmitiu a mensagem de Deus por meio do grande exemplo de Jesus, que, meus irmãos, é a mais sublime e linda personificação do Evangelho. Seguindo um pouco mais para frente, nós temos também no Evangelho de João a passagem da mulher adúltera. E aí vocês perguntam, como assim, Marcos? Você vai falar do exemplo de alguém que foi pega em adultério? E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, quem nunca foi pego em adultério? Os nossos pensamentos nos traem. As nossas atitudes muitas vezes revelam quem efetivamente nós somos. Os nossos sentimentos às vezes são nebulosos, turbulentos, e tudo isso é normal. Nós temos um passado em sombras, mas um presente de trabalho, de colocar mãos à obra para que alcancemos um grande futuro. O mestre codificador Allan Kardec nos diz no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos traz uma série de itens dizendo o que seria o homem de bem. Mas acima de tudo ele nos diz no último parágrafo dessa passagem que o homem de bem não é aquele que detém todas essas qualidades, porque imagino que quase toda a humanidade não teria. Mas aquele que se esforça em ter essas qualidades está no caminho verdadeiro do homem de bem. Então, meus irmãos, que sejamos sim imperfeitos agora, que tenhamos sim medo, receio dos nossos sentimentos, mas que acima de tudo lutemos contra esses nossos sentimentos. Que nós encontremos dentro de nós mesmos as sombras ainda muito obscuras e iluminemos com um facho de luz do Evangelho de Deus. Que conseguimos clarear as nossas ideias com a sublime vida do Mestre dos Mestres, do Mestre do Amor, do Cristo Jesus. Então o Evangelho de João nos traz um lindo exemplo de dizendo que a mulher foi pega em adultério e levada à praça pública para seu flagelo e humilhação. E ali, meus irmãos, nós homens não estávamos representados, porque muitas vezes a sociedade é crítica com a mulher e benevolente para conosco, homens. Pergunto a vocês se por um acaso essa mulher cometeu adultério sozinha. Não, ela não cometeu. Ali presente estava um homem, mas esse homem não teve nem a coragem de estar presente para receber o grande ensinamento do Cristo, Jesus. A multidão se fazia presente para lapidar e apedrejar aquela mulher. E essa multidão, meus irmãos, eu não estava presente, pelo menos não que eu me lembre, mas com certeza em sua maioria era feita de homens carrascos, impiedosos e cruéis, oprimindo e flagelando uma mulher sozinha, dizendo que a lei dava direito a eles ao apedrejamento. E essa mulher, com medo de toda brutalidade, com medo do flagelo, recebeu tamanha lição do Mestre. E essa lição não foi somente ao seu coração, foi ao coração de toda a humanidade. Porque Jesus, ao se abaixar e escrever com seu dedo na areia, questiona aos pecadores ali presentes que aquele que estivesse sem pecado
atirasse a primeira pedra. Ninguém teve essa coragem. Ninguém tinha esse porte moral para fazer isso. E se tivesse, não faria. Porque quem tem a moral elevada não apedreja, não humilha, não mata, não menospreza. E assim saíram os mais velhos primeiro e depois os mais novos. Os mais velhos porque naquele tempo de brutalidade e de ignorância, quem passava mais tempo naquele mundo estava mais repleto de sujidade, mais repleto de sombra e de trevas. Os mais novos, menos, mas todos ali naquele mundo estavam recheados de maus pensamentos, mas a luz que é Jesus levou claridade a esses corações. E o arrependimento, o medo também faz parte do começo do recomeço, do começo da renovação. A nossa ficha precisa cair para que nós nos enxerguemos e assim consigamos dar um passo à frente, buscando uma nova perfeição, paulatinamente, um dia após o outro. E olha que beleza, novamente a mulher humilhada, flagelada, foi ali servir de exemplo a toda a humanidade. O exemplo de que quantas vezes nós vemos a mulher nos mostrar fortaleza, fé, esperança, porque muitas vezes somos brutais com elas, somos injustos, menosprezando, flagelando, apedrejando, metafórica e literalmente. Meus irmãos, que consigamos tirar daí uma grande lição de que todos nós em pecado somos um só, filhos do mesmo Pai, herdeiros ditosos do grande reino de Deus. E Jesus é a nossa luz, o nosso guia, o nosso farol que nos leva até esse lindo oceano de paz e de amor. Mais uma vez, a mulher nos trazendo grandes ensinamentos. Vou trazer o quarto e último exemplo, que está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, que fala sobre a mulher hemorroíça, ou seja, aquela mulher que viveu por 12 anos com um fluxo de sangue ininterrupto. E é uma coisa importante de nós dizermos que nessa época as mulheres que estavam menstruadas eram consideradas em pecado naquele momento. Nenhuma mulher naquele momento poderia tocar um homem, porque transmitiria para ele o pecado. São coisas da sociedade judaica daquela época e nós precisamos entender. Hoje em dia conseguimos ter uma noção melhor e mais bem desenvolvida de tudo isso. E aquela mulher, ao ouvir Jesus passando ali na praça, deixando como sempre uma lição, foi tomada e tocada por uma verdadeira fé. E ela disse que precisava ser vista por Jesus, que ela precisava tocar a Jesus, mas ela se encontrava e se reconhecia em pecado. E ao passar, essa mulher dotada de uma coragem suprema, ela estende suas mãos e toca apenas as franjas da túnica do Mestre Nazareno, sabendo intimamente de que ali ela receberia uma bênção, receberia um milagre ou uma dádiva. E olha o exemplo que essa mulher nos traz. E ela nos mostra que vale a pena a gente confiar, que vale a pena a gente acreditar. Eu posso não ver Jesus espiritualmente, eu posso não ter vivenciado fenômenos, eu posso não ter passado por uma bela história, mas, meus irmãos, saibamos que nós já vivemos com Jesus, porque Ele é o governador espiritual deste planeta e Ele nos ampara e nos ama incessantemente.
Então o amor de Deus, o amor de Jesus é tão grande que só uma franja da túnica converte os meus pecados. E assim diz Jesus: quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus nunca chegava e falava, eu te curei. Não falou isso ao cego de Jericó, não falou isso ao paralítico, não falou isso ao leproso. Ele falava assim, a tua fé te curou. Então, meus irmãos, que esse exemplo de fé dessa mulher hemorroísta com fluxo de sangue, tantas vezes estamos sangrando por dentro, meus irmãos. Vivemos numa hemorragia constante de guerra, de tristeza, de flagelo, de medo, de obscuridade. Mas quando nós conseguimos enxergar Jesus, ele estanca todo o sangramento da humanidade. Que lindo significado essa passagem do Evangelho de Mateus e de Lucas nos traz, dizendo que Jesus é capaz de estancar o sangue das chagas mais profundas de toda a humanidade. E aí o Mestre se valeu, mais uma vez, do exemplo da mulher. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês em mais uma palestra virtual desse pedacinho do céu, que é a casa de André Luiz, o Centro Espírita André Luiz, que tem feito tanto ao meu coração e que hoje, de mãos dadas, eu posso ter levado a vocês, mulheres e homens, irmãos acima de tudo, um pouco de bem-estar, de bons pensamentos e de muita paz. Para finalizar, trago a vocês um recado aos meus irmãos homens, na obra Caminho, Verdade e Vida, que também já foi citada no capítulo 172. Emmanuel nos fala sobre as lágrimas. Muitas vezes, meus irmãos, nós homens temos medo de nos emocionar, temos medo de nos sensibilizar, temos medo de mostrar uma fraqueza. Isso é uma bobagem, uma tolice tremenda. Deixem ser tocados pela sensibilidade. A sensibilidade, ela é uma faculdade da alma. E quando nós estamos mais sensíveis, meus irmãos, nós temos uma capacidade melhor de enxergar o amor de Deus, o amor de Jesus. E aí Emmanuel nos diz que quando as lágrimas nascem do bem, elas nascem da dor sincera e construtiva e se tornam filtros para a redenção da vida. Então, se for preciso se emocionar, se emocionem, chorem, porque vocês vão conseguir filtrar da melhor maneira possível a vida e enxergar Deus e Jesus de uma forma mais saudável e salutar. E também existem as lágrimas do mal, aquelas que procedem do desespero, que se tornam venenos mortais. Então, reflitamos. Estamos desesperados ou estamos sensibilizados? Estamos com raiva, coléricos, nervosos, ou estou profundamente tocado pela natureza, pelo gesto de compaixão, de solidariedade, por uma palestra, por um áudio, por um filme, por uma música? Então choremos as lágrimas do bem, choremos com Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Desejo a todos muita paz e muita luz, muita esperança e muito amor. Recebam a minha gratidão, a minha felicidade e a minha satisfação de estar com vocês. Muito obrigado. Aqui estou novamente, após a nossa palestra. Foi muito empolgante, um tema de relevância, muito importante para a abordagem, da doutrina espírita, e tem realmente contribuído aí para a nossa consciência, para a formação da nossa consciência. Agradecemos ao palestrante, o Marcos Bastos, e que ele possa sempre retornar à nossa casa aí com temas tão interessantes como esse. Vamos ao nosso encerramento, com a nossa prece.
para que possamos harmonizar, né, completar a harmonização do nosso ambiente, da nossa casa, para mais uma semana aí de muito trabalho e desafios. Então vamos lá, meus irmãos, levemos então o nosso pensamento, vamos trazer as nossas telas mentais, aquela imagem que mais nos conforte, que seja, né, o doce rosto do nosso querido Mestre Jesus, que seja aquele ambiente de harmonia, e assim, vibrando nesse sentido, vamos unir as nossas forças, trazendo luz, muita luz a este ambiente, que elas possam se somar, no sentido de expandirem a todos aqueles que estão aqui entre nós, encarnados, buscando os seus desafios, aos irmãos que se encontram, né, envolvidos nesses conflitos que o orgulho humano conduz, né, com muita vontade, né, e esquecendo um pouquinho, né, das qualidades do irmão mais próximo, da consideração, possamos pedir, né, que os nossos esforços, a nossa mente possa trabalhar no sentido de uma sociedade mais harmônica, mais justa, e principalmente voltada, sustentada pelos princípios, as leis de Deus, que são as leis da natureza, as leis divinas. Possamos tê-las em nossa consciência e assim, né, sermos esta gota nesse oceano, fazendo que o nosso pouco se torne, né, muito que um dia transformará este mundo. E ainda sabemos, né, que nós estamos nesse caminho evolutivo, mas que transformar esse mundo num mundo mais tranquilo, mais justo e com muito amor entre os seus irmãos. Obrigado a todos que assistiram à palestra, que estiveram conosco, que assim seja.